Novidades aqui na economia dos Estados Unidos. Trump apresentou ontem aí com uma tabela gigante na mão, mais um pacote aí de taxações numa política de reciprocidade com outros países. E isso já gerou consequências de ontem para hoje no mercado americano. Quero falar dessa parte econômica com vocês. Quero falar também sobre a questão Bolsonaro, mais uma novidade. O processo da baleia foi arquivado. Esse processo da baleia, ele é engraçado, ele é ridículo, mas ele serve como uma grande demonstração irrefutável até para você conversar com um esquerdista de que há uma perseguição política e jurídica contra o Bolsonaro. Terceiro ponto, eu quero falar sobre o caso do Daniel Alves, que foi absolvido, como eu já disse antes, não inocentado nem culpado, foi absolvido da acusação de estupro depois de passar anos preso e perder seu trabalho, credibilidade social e tudo mais. Vamos conversar sobre isso, porque aqui eu quero deixar uma dica importante para todo mundo que é homem aí. Quero falar também sobre o motivo pelo qual o Daniel Alves passou por isso. Sou Marcelo Brock, diretamente aqui de Boston, Massachusetts. Não exatamente Boston, né? Enfim, uma cidade próxima a Boston. Falo mais por referência. Antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. Bom, quero começar pelo caso do Daniel Alves. O Daniel Alves foi absolvido, como eu já falei em vídeos anteriores. E o que exatamente serviu como prova de absolvição? Existe, sim, a descredibilização da vítima, da acusadora, né, suposta vítima, enquanto ela fala que foi coagida a ir para o banheiro, sendo que ela estava dançando ali, né, de uma forma bem picante, vamos dizer assim, né, junto com o Daniel, estava ali nos amassos na pista de dança, e que ela vai para o banheiro de forma por livre e espontânea vontade, né, de forma livre, e não é arrastada, nem empurrada, nem puxada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por mais que exista sêmen de fato nela, ela realmente ter sêmen não configura um estupro, uma violência, configura uma relação sexual. Mas de duas pessoas que entraram no banheiro por vontade própria, pode ser uma relação consensual, dado que não existem no corpo dela nenhuma marca de segurar, de puxar, de pancada, de tentativa de fuga ou algo do tipo. Mas o que realmente foi assim a cereja do bolo que inocentou o Daniel Alves desse estupro, que inclusive agora que isso vem a público me faz acreditar na inocência dele. Não tô falando que ele tá correto, porque ele é um cara casado que tava traindo a esposa numa balada de madrugada com uma puta. Beleza, isso tá errado. Contudo, entretanto, todavia, o que me faz acreditar que ele é inocente, além dessas coisas que eu já citei aqui pra vocês, foi que existe uma coisa que inviabiliza a acusação de estupro, que é boquete, sexo oral. Foi encontrado material genético no corpo delito, de sêmen também na boca dela, tá? Ou seja, ela deu, fez um gargaflex no Daniel Alves. E quem está sendo violentada, estuprada, não paga boquete, não faz o gargaflex. Isso inviabiliza a tentativa de estupro, de violência sexual, por um mero motivo. Tu tá ali violentando uma mulher, você vai botar ela pra fazer um gargaflex, a possibilidade de que ela morda a cabeça do teu jubileu é muito alta, né, mano? Então, assim, tô tentando falar de uma forma que não fique tão escrota, mas é difícil falar desse assunto sem usar termos chulos, né? Então, mas, porra, não vai rolar um sexo oral, entendeu? Isso não existe em casos de estupro. Então, isso aí foi o ponto-chave ali que garantiu a liberdade e a absolvição. Absolvição ou absorção? Não sei, absorção, né? Do Daniel Alves. E então, fica de dica aqui para todo mundo. Se você for ter qualquer tipo de relação que você acha que você pode colocar em risco de alguma forma, garanta aí que a mulher vai fazer um gargaflex, porque isso vai te poupar de uma falsa acusação no futuro, entende? Porque isso já aconteceu várias vezes, na grande maioria das vezes, isso serve sim como um grande critério de absorção, eu não sei se é absorção ou absorção, sei lá. Enfim, geralmente quando se tem essa variável, o cara é absolvido. E isso foi fundamental no caso do Daniel Alves, tá? Claro que em conjunto com os outros fatores que eu falei no começo do vídeo.
Agora vamos mudando de assunto, falando para a economia americana aqui, falando do governo Donald Trump, que botou a taxação de 10% para o Brasil, e em alguns outros países a taxação pode chegar até 49%. O Trump está tentando proteger o mercado americano, mas eu não acho que seja apenas isso. Eu acho que ele está querendo usar isso como barganha para poder alcançar suas negociações com outros países. Ele tem interesses políticos e econômicos, que isso vai ser uma boa moeda de troca para ele, porque a economia americana passou no decorrer das últimas 2 décadas a produzir muito menos e a consumir muito mais. Todo mundo quer vender nos Estados Unidos porque o povo americano é rico e o povo americano paga em dólar, numa moeda forte. E passou-se a produzir menos aqui, passou a se produzir mais lá fora e se vender mais aqui dentro. E a indústria nacional americana foi encolhendo, porque o custo de produção aqui é caro. É muito mais fácil você produzir num país pobre ou num país socialista, em que os trabalhadores são quase que escravizados, do que nos Estados Unidos, que você tem que pagar um salário decente em dólar para um trabalhador. Então, isso veio prejudicando a economia americana nas últimas décadas, que veio funcionando, né, e se ancorando principalmente nas Big Techs, que são aí as 7 grandes empresas de tecnologia: Google, Meta, Amazon, Tesla, não vou saber todas agora aqui, enfim, de cabeça para falar para vocês, mas enfim, o importante é vocês entenderem essa lógica da economia americana. E o Trump está tentando recuperar um pouco o poder da indústria e limitar um pouco o consumo dos americanos para com produtos e serviços do exterior para que consumam aqui dentro. Ah, Marcelo, mas essa é uma lógica de aplicação econômica keynesiana marxista. Tá? De esquerda. Mas, como eu falei, eu não acho que o Trump está fazendo isso como um projeto de longo prazo para estabelecer uma política econômica nesse sentido. Eu acho que ele está usando isso como barganha para forçar uma recessão a curto prazo e para conseguir passar um pouco do drive da dívida, que hoje está com uma rolagem recorde de 9 trilhões, como eu já falei, do Estado para a economia. Isso vai fazer o que aconteceu hoje. As bolsas vão despencar, as ações vão cair, o mercado vai dar uma corrigida e depois ele volta subindo. O Trump vai negociar com o exterior, com os países do exterior, o que ele acha que é interessante, para daqui a 9 meses, a 12 meses, ele começar a baixar essas taxas. Eu não acho que isso aí vai se firmar como uma política de longo prazo, até porque no curto prazo é ruim, no médio prazo vai ser positivo, mediante essa estratégia que eu estou falando para vocês, mas no longo prazo, no decorrer de 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso vai trazer efeitos negativos e isso vai contra também aquilo que o Trump diz defender, o lado ao qual o Trump diz estar. Claro que a gente sabe que o Trump não é nenhum libertário, nenhum liberal clássico, né? Mas ele é um conservador para liberal, e eu falo liberal aqui no sentido brasileiro de liberalismo clássico econômico, tá? Não liberais americanos, não confundam com os democratas. Eu sei que essa parte é um pouco complexa, porque aqui os esquerdistas são chamados de liberais, mas aí isso é um outro contexto. Pensa no contexto Brasil, apesar de eu estar falando dos Estados Unidos, eu estou falando com brasileiros. Então eu acho que isso não vai permanecer por muito tempo. Tem muitos libertários ali no governo, tem muitas pessoas associadas que defendem muito o liberalismo econômico. Então, não acho que essa vai ser uma política aplicável por muito tempo, mas eu acho que no momento talvez faça algum sentido. A gente vai ter que esperar para ver exatamente o que o Trump está fazendo, mas a verdade é que ele está com razão, né? Os países estão taxando os Estados Unidos em 40%, 49% alguns, ou seja, 50% de valor dos produtos. Tem país, cara, que bota tarifas de 60% em produtos americanos, em determinados produtos. E os Estados Unidos têm uma imensa dificuldade de vender os seus produtos. A indústria americana tem uma imensa dificuldade de vender esses produtos nesses países, explorar esses mercados para poder ampliar suas vendas. Mas esses países vêm aqui para os Estados Unidos e vendem seus produtos com tarifas de 3%. É complicado, né? Os Estados Unidos está permitindo que haja uma competição desigual entre os países. Isso vai deteriorando, assim, a economia americana, que defende liberdade, mas não pode também ser feita de otária, né? Que é o que está acontecendo. Os Estados Unidos está sendo feito de otário nesse mecanismo de dinâmica econômica.
É claro que a indústria americana ela é tão forte, ela é tão foda, ela é tão desenvolvida e ela é tão boa de marketing e propaganda que ainda assim ela consegue competir de igual para igual e fazer força nesses mercados, porque por mais que o cara produza no Brasil um tênis mais barato e de tanta boa qualidade quanto a Nike, o sujeito brasileiro vai continuar querendo ter um tênis da Nike. E ponto final. Por mais que se produza um celular tão bom, de tanta qualidade quanto o da Apple e mais barato, as pessoas vão continuar querendo ter um celular da Apple. Então, assim, os Estados Unidos ele sempre vai estar na frente nesses quesitos pela questão propaganda, qualidade de seus produtos, branding, que os americanos são muito bons em branding. Se você não sabe o que é branding, acho que você deveria estudar um pouquinho de marketing para aprender o básico. Eu já falei que é uma das habilidades que eu acho que é fundamental. Enfim, então é isso. Vamos esperar para ver, mas até então o que aconteceu é isso. Economicamente falando, tá havendo uma correção nas bolsas americanas. O Bitcoin também recuou um pouco. Quando eu olhei pela última vez ontem, ele estava na casa dos 84 mil dólares, o que ainda é bom, não é ruim. Uma correção até que garante uma boa oportunidade de compra. Eu acho que é normal que ele se corrija até aí uns 79, 74, 5 mil dólares. Menos que isso eu não vejo ele caindo mais. Mas para depois subir novamente, com certeza. E o ouro segue na sua alta histórica e sempre vai valer, como sempre valeu, continuar investindo em ouro. O dólar está equilibrado ali em 5,70 a 5,80 e pouco. Também acho que está em patamar bom de compra. Sempre vale a pena comprar dólar para o médio e longo prazo. Se pensar em um curto prazo hoje, vai se estrepar. Eu não vejo nenhuma recomendação de investimento hoje de dinheiro em curto prazo, tá? Eu não vejo. Eu acho que todo investimento hoje deve ser a longo prazo. Curto prazo hoje, a gente tem a Argentina como um investimento, mas aí tem que saber se investir na Argentina e entender que é um mercado também extremamente frágil, que apesar do Milei estar fazendo um bom trabalho, não quer dizer que vai dar um grande resultado. A verdade é que hoje os Estados Unidos entram numa perspectiva de recessão e, naturalmente, o mundo entra numa perspectiva de recessão, com raras exceções como a Argentina, que está tendo um governo aí foda de corte de gastos, de demissão em massa de funcionários públicos, né, os famosos parasitas, sanguessugas, e diminuição da pobreza. Não sei se vocês perceberam, mas a pobreza na Argentina diminuiu significativamente, a pobreza e a miséria. Tá surgindo mais emprego, a economia está aquecendo e a vida dos argentinos está melhorando. Houve também uma deflação, tudo contrariando aí o que a esquerda falou, de que as pessoas iam passar fome e tudo mais. Está acontecendo ao contrário, uma velocidade muito rápida, né? Só tem 2 anos de Milei e o Milei está fazendo um puta de um trabalho. Isso é muito maneiro ver o que um libertário, né, é capaz de fazer dentro do governo, que é produzir riqueza, trazer prosperidade, combater a miséria. E eu repito, o problema não é a desigualdade, o problema é a miséria. Desigualdade não é um problema. Os Estados Unidos e a Suíça são países mais desiguais do que a Somália. Você prefere viver na Somália ou nos Estados Unidos e na Suíça? Tem mais pessoas passando fome na Somália ou nos Estados Unidos e na Suíça? Logo, isso é a prova cabal, prova real, de que desigualdade não é um problema. Quando se estuda economia, um dos fatores fundamentais de se aprender é isso. O problema não é desigualdade. O problema é a miséria, é a falta de produtividade, de oportunidade. Enfim, para finalizar, falando de Bolsonaro, Bolsonaro estava há 1 ano e meio sendo processado por importunar uma baleia jubarte. Parece sacanagem uma porra dessa, mas não é sacanagem, é de verdade. Bolsonaro está sendo processado e tentaram fuder com a vida dele por importunar uma baleia jubarte. Porque ele tava andando de jet ski, de barco, sei lá que porra, lá em Angra, e apareceu perto dele uma baleia jubarte. O que ele fez? Nada, ele ficou parado olhando para a baleia jubarte, como qualquer pessoa faria. Filmaram ele lá olhando para a baleia jubarte e entraram com um processo ambiental de importunação contra uma baleia jubarte. É óbvio que o processo não deu em nada, é óbvio que ele foi arquivado, mas depois de 1 ano e meio. Ou seja, gastaram dinheiro público, entraram com uma ação, isso demorou mais de 1 ano e meio, isso envolveu pessoas, isso envolveu dinheiro público para tentar prejudicar o presidente com um processo que é impossível de fazer alguma coisa contra ele. Mas tentaram para poder encher o saco dele. Ou seja, isso é prova cabal de que não é apenas uma narrativa de que há uma perseguição jurídica e política contra o Bolsonaro. Isso é a prova cabal de que realmente existe uma perseguição política e jurídica a ele e à família dele. O sobrinho dele foi emitida uma ordem de prisão para o sobrinho dele,
nessa madrugada. Não quero falar sobre isso nesse vídeo, acho que não é assunto. Mas, ao mesmo tempo, uma vereadora, se eu não me engano, sabe, vereadora do PT, não sei se é vereadora ou deputada estadual, entrou com um pedido de prisão contra o Bolsonaro também nesses últimos dias, e ontem o Alexandre de Moraes negou esse pedido de prisão porque não havia consistência legal para esse pedido. Nem mesmo o Alexandre de Moraes, que está doido para fuder com o Bolsonaro, poderia aceitar esse pedido de prisão absurdo dessa vereadora ou deputada estadual do PT. Então, esses dois casos aí, tanto esse ridículo da Baleia Jubbarte quanto esse caso desesperado aí da vereadora, deputada do PT, de solicitar um pedido de prisão ao Bolsonaro, que foi negado pelo Alexandre de Moraes, demonstram que há uma grande perseguição política, que não é apenas uma narrativa, que isso é real. E eu não estou falando aqui que Bolsonaro é um santo, que ele não cometeu nenhum crime, ou que tudo que ele está falando que ele é inocente. Não, não tem como botar a mão no fogo. O que eu falo aqui é o que eu sempre falei. Eu vejo ele como um cara honesto, tá? Mas o Flávio, sim, cometeu erros que são comuns, mas não são corretos na política brasileira dentro dos gabinetes, que levou o Bolsonaro a ter que defendê-lo e começar a se estrepar mais do que ele já estava se estrepando com a sua inocência durante o governo. Mas não acho que o Bolsonaro tenha cometido algum crime, tá? As conversas ali sobre o golpe, eu creio que elas aconteceram sim, elas foram cogitadas, mas não se houve ação, houve apenas conversa, não houve um planejamento, muito menos uma execução. Foi só um grupo de idiotas que cogitou algo e que não começou a agir. Enfim, a grande maioria desses processos, tanto os que estão sendo arquivados como os que não são grande parte de uma perseguição, de uma vingança do PT, do Lula, né, e da galera da esquerda. E que eu acredito que eles vão conseguir executar. Eu acho que em algum momento o Bolsonaro vai ser preso, sim, a não ser que ele consiga alguma saída política para negociar isso daí, nem que seja uma prisão preventiva. Já falei isso aqui outras vezes, por alguns dias, por algumas semanas, só por um fator de desmoralização. Eu acho que isso vai acontecer com certeza. Mas é importante que vocês entendam que antes da prisão do Bolsonaro, o que é mais importante para eles, que foi o que eles executaram mais rápido, eles vão continuar brigando para fazer, é a impugnação da campanha do Bolsonaro, deixar ele inelegível, fazer com que ele não possa concorrer às eleições. Isso é muito mais importante para eles do que prender o Bolsonaro, tá? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump concorreu às eleições mesmo condenado em um processo. Claro, depois de eleito ele não pode mais seguir esse processo, eles não podem continuar processando, isso vai ficar arquivado, mas é porque o Bolsonaro, mesmo condenado, mesmo na cadeia, se ele fizer uma campanha, ele vai ser eleito. Então, para eles, eu estou colocando uma perspectiva hipotética, óbvio que se ele estiver na cadeia, ele não vai concorrer às eleições, mas é para que vocês entendam que é muito mais importante deixá-lo inelegível e proibido de concorrer às eleições do que preso, tá? E eles vão trabalhar muito mais para isso do que pela prisão. A prisão é um aspecto secundário de vingança, cereja do bolo para eles, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal sempre é perpetuar no poder e impedir que a oposição possa concorrer de forma justa, né, e democrática contra eles, porque obviamente eles vão perder. Por esse vídeo é só, ficou até mais longo do que eu gostaria. Se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários, deixa o like por favor, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima.